e vamos começar a falar da passagem de bastão mesmo, né? Eu vou começar com o João Gabriel aqui. Como é que a gente pode fazer essa... o time comercial, ele vende, faz a venda, né? Executa a venda dele, e ele tem que passar o bastão pro time de pós-vendas, né? E às vezes há atritos, há conflitos nessa passagem, sempre há uma perda. Como é que a gente pode desenvolver essa passagem de bastão de forma impecável? Boa pergunta, Paulo. Acho que quando a gente tem um time de vendas, ele está muito conectado com o time de pós-vendas, porque uma vez que você faz a venda, ela precisa ser uma venda perfeita, porque o time de pós-vendas vai entregar aquilo que foi vendido. E aí não tem como a gente falar de uma passagem de bastão sem falar de informação, sem falar de dados que o time de vendas precisa gerar para essa estrutura toda de pós-venda para agir. Exemplo, um cliente que comprou um veículo, estava recentemente numa montadora. O cliente comprou esse veículo e ele precisa conhecer todas as funcionalidades que aquele veículo tem. Ele comprou um veículo que performa de uma determinada maneira, que tem uma configuração de motor ou que tem algumas features nesse carro que gera mais tecnologia, gera mais conectividade. E aí, às vezes, o cliente ele compra esse produto, ele não conhece todas as features. E aí o time de pós-vendas está muito conectado para ajudar até mesmo no onboarding do uso desses produtos e serviços. A gente tem alguns segmentos no mercado que a gente precisa ser um pouco mais consultivo nos primeiros dias da venda realizada. Então, o pós-venda, junto com vendas, tem um papel fundamental nessa passagem de bastão, mas trazendo todas as informações. Qual é o perfil daquele cliente, que tipo de feature ele fez ele decidir pelo veículo ou pelo produto que ele contratou, porque isso ajuda o time de pós-venda a garantir que essa relação. Quando a gente trabalha com CRM, né, que é a minha especialidade, a gente precisa garantir que o cliente tenha o máximo de tempo de vida, o lifetime value, dentro de uma empresa. Então, vendi um produto, o cliente comprou aquele produto a 5, 10 mil reais, o time de pós-vendas precisa garantir que aquele valor vai ser multiplicado ao longo dos anos. Então, conhecendo o perfil desse cliente ajuda a endereçar quais são os próximos produtos que podem ajudar no cross-sell, fazer com que esse cliente valha mais ao longo do tempo e como a gente consegue garantir que ele não vai migrar para a concorrência, porque trazer um novo cliente é muito caro. Então... É verdade. E as pesquisas mostram que é 10 vezes mais caro, né? Trazer Sim. um cliente novo do que manter, e aí eu já passo a bola aqui pro João Gonzalez. São 2 Joãos aqui, eu tenho que me concentrar, né? João, conta um pouco da tua experiência com passagem de bastão, se puder trazer alguns exemplos até. A gente gosta aqui de começar a gerar polêmica, então já vamos começar no início, né? Exemplos aí positivos e de repente negativos ou que deram problemas. Com a tua experiência de passagem de bastão comercial para pós-vendas, o que pode acontecer de errado e também qual a melhor forma de fazer isso? Legal. Eu acho que tem alguns exemplos práticos, né? Hoje, todos os times que eu trabalho são na área de expansão, né? O foco eu já estava rodando um SaaS e agora está elegível a fazer esse tipo de venda. Onde que pode dar o atrito, onde que a gente, primeiro, acabar vendendo para um ICP errado. Então, acho que acabei vendendo para um cliente que não está dentro daquele ICP, eu consegui fazer a venda e na hora do onboarding, você vai ver que você vai fazer aquele checklist de perguntas e a maturidade não estava lá, a consciência não estava lá e a expectativa do cliente acaba sendo muito mais elevada. Ou seja, é um churn já cantado. Vai acabar dando um churn. Aquela velha história, né? Só te interrompendo. O comercial quer vender tudo o máximo que der. Eu vou vender, depois viram para entregar e aí o CS, o Customer Success, se perde nesse processo. Exatamente. E então, assim, eu acho que alguns processos que a gente foi implementando e que a gente viu o churn de uma bela maneira foi um onboarding muito mais detalhado, mesmo que aparentemente ele está sendo repetido, porque ele já é um cliente de expansão, então ele já conhece o produto. Mas às vezes é melhor eu ter mais uma etapa ali que eu vou explicar novamente as features, fazer um refresh ali do cliente sobre o meu produto para continuar vendendo, do que eu simplesmente passar o bastão e começar a rodar como se ele já tivesse totalmente alinhado. Então, acho que esse é algum exemplo bem claro que a gente teve. E um pouco mais tático ali de liderança, a gente rodou assim durante um bom tempo. A liderança, ela tocava os dois. Quando a célula era menor,
a gente tinha tanto vendas e CS debaixo da mesma liderança. Porque daí a métrica norte vira LTV. Então, E estoura no mesmo time. Estoura no mesmo time, exato. Então, o que acontece? Várias vezes já aconteceu, a gente teve ações... porque também, nem sempre é só o time. O cliente também, às vezes, também tem muita culpa nessa brincadeira toda. Perfeito. Então, o que acontecia? Quando o cliente... a gente tinha lá todos os registros CRM, tudo bonitinho. Passou a ligação, passou por todos os pontos, tá alinhado. Chega no onboarding, o cliente começa a tentar puxar para outro canto, chamava a pessoa que vendeu para dentro da call. E aí gerava aquele, que é um estresse construtivo. Entendi. Para já saber, assim, não, beleza, então vamos voltar aqui o alinhamento, foi falado isso. Raro, mas acontece muito na história. É raro, mas acontece. Então, acho que tem algumas pontos mais táticos que, às vezes, dependendo da sua operação, se ela estiver num tamanho um pouco menor, ela vai fazer esse teste durante um tempo para ver se o indicador, pelo menos de LTV, ele melhora. Tem um ponto importante que tu está trazendo aqui, pode ter problemas internos da passagem, o vendedor que faz overselling, né? O overselling. Procura vender o que não está disponível, mas pode ter problema com o cliente também que quer dar uma despertinho. E, não, mas isso aqui era para ter e não tem, já que é outra pessoa no CS, né? E pode acontecer também. Então é legal, a gente gosta de trazer esses exemplos, o mundo como ele é, né? A realidade como ela é. Eu acho legal trazer esses exemplos assim para o pessoal entender também o que está acontecendo e ver que às vezes não é só na casa deles que acontece, né? Que a gente consegue ver isso também. E aí deixa eu passar aqui para o João Gabriel, ainda no mesmo tópico, de falar de vendas e pós-venda, né? E dessa integração. Pessoas dentro disso, né? Vendedor e a pessoa de CS, o vendedor, a pessoa de atendimento, ou pós-vendas, né? O que tu enxerga de conflitos que pode acontecer? O João Gonzalez agora, ele trouxe a questão de trazer o vendedor para junto da call para fazer quase uma, como é que se chama? Que se chama na polícia, que é um na frente do outro e começar um questionar o outro para ver. Tem uma palavra técnica para isso que agora me faltou, né? Cariação. Cariação. Fazer uma cariação um com o outro para ver, vamos ver quem é que tá falando a verdade, né? O que tu enxerga de problemas, falando mais da área de pessoas, né, de gente mesmo, que acontece entre vendedores e pós-vendedores. Pós-vendedores. Eu acho que vai muito de como a cultura da companhia e como ela é estimulada para comunicação e resolver conflito. Eu acho que tem um livro muito bom que eu recomendo e sempre passo para minha equipe, que é Os 5 Desafios das Equipes. Que ele começa o primeiro tópico, o primeiro desafio que as equipes têm é confiar uns nos outros. Isso, então, que é o mesmo cara que escreveu a vantagem decisiva. Exato. Né? Exato. Maravilhoso. E aí ele fala muito que o primeiro desafio é criar confiança para que depois a gente consiga gerar conflito, responsabilizar as pessoas. E aí o conflito, quando eu confio no Paulo, quando eu confio no João, é diferente. Porque o pau vai quebrar, a gente vai resolver esse problema, mas a gente vai sair dessa mesa com o conflito resolvido, porque a gente não tem medo de conflitar e falar, João, olha, isso aqui que você fez poderia ter sido melhor, meu amigo. Desculpa, mas você fez uma cagada aqui, desculpa o francês. Mas isso é um ponto bem, bem relevante nas equipes. E aí tem uma boa liderança que estimula a resolução de conflito. Eu já trabalhei em alguns lugares que a liderança estimula o conflito. Ela conflita, ela gera uma informação para uma pessoa e coloca uma informação para outra. E aí testando. E vai testando, do tipo, vamos ver se essas pessoas se falam mesmo. É raro, mas acontece com frequência. Então, muito bom. Eu gostei dessa, hein? Boa. E o pessoal do nosso time assistindo aqui também. Cuidado. Gostei dessa ideia. Gostei. Mas eu acho que ter um time que a liderança estimula as conversas genuínas, as trocas, porque a gente vai ter problemas, não só entre vendas, pós-vendas, mas com as áreas mais operacionais, com o financeiro, e aí eu acho que é um tópico bem relevante. As pessoas entenderem também ser mais empático um com o outro, para que a gente consiga resolver dentro dos ambientes de trabalho sem levar para o coração. Acho que esse é o coração. Eu adoro esse tema, quando fala de cultura, esses livros são maravilhosos, eu esqueci o nome do autor agora. O 5 Desafios das Equipes e o Vantagem Decisiva, né? Sim. É muito legal e é basear os relacionamentos na confiança. E aí me vem muito a questão de tirar o ego da jogada, né? Então tu tá confiante no teu trabalho, tá num conflito, uma questão ali, daqui a pouco tu vê que tu pode estar errado. E eu gosto de assumir, eu prefiro até estar errado, porque eu não tenho o trabalho de convencer, explicar, né? Não, eu tô errado, né? Quando eu realmente sinto que eu tô. Eu falo muito isso, assim, a gente pode discordar,
nós três. Mas a gente vai chegar em uma solução e vai estar committed nela e vai estar engajado nela. Isso é algo que é fundamental. E ele é aplicado, ele é agnóstico, né? Ele vai ser aplicado para tudo quanto é situação, de venda, CS, situação de produto, que, o vendedor vendeu o produto, beleza, vamos discordar aqui, não tem problema, mas a gente vai ter uma solução e vai seguir ela com consistência até o final, né? E é um desafio. É um desafio. E com confiança e com uma boa cultura fica mais fácil lidar com isso. Tu separa o pessoal do profissional. Ó. Esse conflito é esse conflito aqui. Né? Ele não tem a ver com a gente. Isola ele. Né? Então, muito legal isso que tu trouxe. Eu adoro esse tema. E deixa eu mudar um pouquinho o tema aqui, passar para o Gonzales. Um de vocês comentou, acho que foi, com certeza foi um João, que falou da parte consultiva do pós-venda, né? E aí a gente fala, tem vários níveis de consultores e níveis de serviço que a gente pode entregar com maior ou menor profundidade, né? Então, se eu tenho um ticket mais baixo, normalmente esse nível de serviço é menor, porque não consegue pagar. Se eu tenho um trabalho com uma enterprise, com uma grande empresa, eu consigo ter uma camada de serviço muito maior. Queria que tu comentasse um pouco sobre esses níveis de serviço, a profundidade do vendedor consultor, do pós-venda consultor, né? Incluindo essas duas áreas, como que é o nível de consultoria que cada um deles pode dar de acordo com o produto que está vendendo. Legal. Não é jabá da Doctorália, mas eu vou explicar, pegando bem o produto que a gente tem, que é o 360. Não, pode fazer jabá, só não muito. O Midas 360, o que ele é, né? Acho que ele casa exatamente nesse exemplo. O doutor tá rodando a gente no SaaS, beleza? E a gente entende que o perfil dele converte bem. Então a gente vê que o tráfego orgânico do marketplace já traz agendamentos, que é um dos drivers principais desses dois produtos, né? Tanto First Class, que é o posicionamento premium na listagem de busca, quanto o 360, que é Google Ads. Então, como a gente tem a gente está falando aqui sobre SEO, a gente tem um know-how de mais de 15 anos, aí, acho que não, 12 anos, com Google, com keywords, a gente começou a revender esse serviço para os nossos doutores. Então a gente fala, legal, você já está indo bem aqui no Marketplace, vamos aumentar o seu tráfego com keywords que eu já conheço. Então, em vez de você ficar, talvez, gastando dinheiro até descobrir o que funciona, eu já toco aqui vários clientes no mundo inteiro, já sei quais são as keywords, combinações que mais funcionam. Quando esse cliente ele entra nesse pacote que ele é um dos mais caros que a gente tem hoje na nossa linha, ele começa a ter um CS dedicado como portfólio.